per lingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque pretiosi, quem in mundi pretium, fructus ventris generosi, rex effudit gentium. Olá, bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Vamos prosseguir o estudo do Livro dos Espíritos a partir do capítulo 12, intitulado Da Perfeição Moral. Já passamos por todas as leis morais, estudando uma a uma, para melhor compreender a vontade de nosso Criador em nossas vidas, e hoje partiremos a partir da pergunta número 893, no item relacionado às virtudes e os vícios. Indaga Allan Kardec aos espíritos: qual a mais meritória de todas as virtudes? Respondem: todas as virtudes têm seu mérito, porque todas indicam progresso na senda do bem. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Aqui nós temos uma definição prática do que é virtude. Primeiro, a informação de que toda virtude indica progresso na senda do bem, porque virtude somente existe onde há bondade. Segundo, porque a virtude é uma forma de resistir ao mal. E não somente ao mal do mundo, mas ao mal interno de cada um, aos maus pendores, às más inclinações. Toda vez, portanto, que resistimos voluntariamente a uma tendência inferior, estamos exercendo uma virtude. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Para responder, portanto, à indagação de Kardec, os espíritos esclarecem que a virtude mais meritória é aquela exercida para o bem do próximo. É o princípio da caridade, onde nós vamos colher em todo o Evangelho e que serve como bússola, referência para os espíritos encarnados ou desencarnados, a fim de alcançarem o progresso. Já falamos por diversas vezes aqui que somente por meio da caridade é que vamos conseguir a verdadeira evolução espiritual, tanto individual quanto coletiva. Tanto é que vemos nas respostas dos espíritos superiores que os mundos do futuro, superiores portanto, não têm mais desigualdades sociais, porque as pessoas somente fazem com o próximo aquilo que desejariam que fizessem com ela. Logo, só se faz o bem. É dessa forma que alcançaremos uma sociedade mais evoluída, tanto no caráter tecnológico quanto no moral. A virtude mais meritória, portanto, é aquela exercida sem qualquer interesse pessoal e voltada para o bem do próximo. Pergunta 894. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Interessante a pergunta, demonstrando aí a intelectualidade de Kardec, porque se os espíritos responderam que a virtude mais meritória é aquela derivada do indivíduo que faz, sem esperar nada em troca, pelo bem do próximo, e que a definição de virtude é quando você suprime uma má tendência, como os espíritos respondem, então, àqueles que não suprimem más tendências, porque fazem o bem de maneira natural, espontânea. Nesses haveria virtude também?
já que eles não estão suprimindo uma má tendência, um mau pendor. Eles apenas fazem o bem pelo bem de forma espontânea. Respondem os espíritos: só não tem que lutar aqueles em que já há progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam e suas ações lhes parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito. Devidas lhes são as honras que se costuma tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Interessante a resposta, que nos dá uma ideia do quanto seremos exaltados quando finalmente tivermos vencido nossas más inclinações, quando o bem se tornar um hábito, quando o progresso for realmente considerado, vislumbrado, notado por todos, quando provarmos a Deus que realmente conquistamos uma virtude. A prova da virtude é por meio da reencarnação, em que se nos colocam em situações desafiadoras e nós escolhemos o bem espontaneamente. Essa escolha é a demonstração de uma virtude e é a prova de que o indivíduo progrediu. Então, aquele que faz o bem de forma espontânea, sem precisar combater os maus pendores, ele já venceu. Ele já combateu um dia e hoje tornou o bem algo espontâneo. Esse é o objetivo de todos nós. Estamos na Terra hoje lutando contra más tendências e, portanto, exercitando a virtude. Mas chegará um dia em que essa virtude será exercida sem qualquer combate íntimo, porque o bem já é uma realidade sem qualquer interferência de nosso eu antigo inferior. São, portanto, como guerreiros, exaltados por suas vitórias no passado, mas que um dia eles combateram, sim, os maus pendores para que restasse de forma vitoriosa a virtude. Comenta ainda o espírito superior que respondeu Kardec: como ainda estáis longe da perfeição, tais exemplos vos espantam pelo contraste com o que tendes à vista, e tanto mais os admirais, quanto mais raros são. Ficai sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra o que entre vós representa a exceção. Acabamos de comentar que nos mundos superiores, fazer o bem de forma espontânea será a regra. E os seus habitantes desses mundos já combateram como nós hoje combatemos, e estão desfrutando a consequência do exercício da virtude, pois vivem num planeta em que o bem é, de forma espontânea, praticado. Será, portanto, a regra, o que constitui uma exceção no nosso mundo. Em todos os pontos desses mundos, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente espíritos bons os habitam. Lá, uma só intenção maligna seria monstruosa exceção. Percebam como nos mundos superiores o mal é exceção. A regra é o bem. É a pessoa que pensa no outro. É a nação que socorre outra nação. É o sentimento de cooperativismo abundante em toda a sociedade. Eis porque neles os homens são felizes, ditosos. O mesmo se dará na terra quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. Mais uma vez, os espíritos superiores demonstram a Kardec e a todos nós que fora da caridade é que não há salvação. A caridade é a maneira pela qual nos sintonizaremos com o mundo do futuro, o mundo superior onde somente o bem habita. Pergunta 895. Postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar,
qual o sinal mais característico da imperfeição? Qual será, portanto, a definição de imperfeição, o que mais lhe representa nos homens, se colocarmos de lado os defeitos e os vícios? Respondem os espíritos: o interesse pessoal. Então, sempre que existir interesse pessoal, estará caracterizada a imperfeição. Olha como pensar no outro é característica de seres mais aperfeiçoados. Quanto mais egoísta, mais imperfeito. Frequentemente, as qualidades morais são como num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas. E às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se fora um fenômeno. Essa resposta denota a imperfeição que ainda existe na Terra e, como característica da imperfeição, o interesse pessoal, o egoísmo. Nos indicam os espíritos superiores que, na Terra, a regra é o egoísmo. A exceção é a pessoa que pensa no outro. Tanto é verdade que, quando nos deparamos com alguém que não demonstra qualquer interesse pessoal ao exercer alguma função, nós exaltamos essa pessoa, nós consideramos como algo raro de se ver. E o que é mais comum, as pessoas duvidam da ausência de interesse pessoal. Como o egoísmo é uma regra, geralmente as pessoas, ao avistarem outras que estão agindo sem qualquer interesse, as acusam de terem um interesse oculto. Ah, fulano só está fazendo isso para conseguir tal coisa, para conseguir uma promoção, para conseguir conquistar uma pessoa romanticamente. Geralmente as pessoas agem assim, não é? Sempre colocam um motivo, uma motivação oculta para a atitude de pessoas que estão agindo muitas vezes sem qualquer interesse pessoal. O interesse pessoal, portanto, é o que destrói muitas obras, porque há pessoas que têm virtudes, que têm qualidades, mas são qualidades que auxiliam no seu progresso, mas que ainda não significam desinteresse pessoal. O desinteresse pessoal é a marca registrada para se verificar a verdadeira virtude, a virtude, inclusive, mais valorosa, como nós já vimos. Admiramos alguém que age com desinteresse porque está exercendo a virtude na sua maior pureza. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade, porque, quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Aqui nós temos uma dica da espiritualidade. Que dica é essa? Se você quer evoluir mais rápido, se você quer ter uma visão mais ampla, pratique o desinteresse pessoal, o desapego às coisas materiais. Eles estão afirmando que o apego às coisas materiais é sinal de inferioridade. Se você quer ter uma visão mais ampla, portanto, compreender o seu destino, não se apegue aos bens deste mundo. O desinteresse demonstra isso, que a pessoa tem uma visão mais ampla da vida, porque sabe que tudo aqui na Terra é temporário, é passageiro. Pergunta 896. Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem utilidade real, por lhes não saberem dar emprego criterioso. Tem algum merecimento essas pessoas?
A pergunta de Kardec é para aquelas pessoas que não sabem administrar os seus bens, que não sabem fazer caridade material, que não sabem utilizar os seus bens para de fato levar progresso, auxiliar as pessoas como deveriam ser auxiliadas. Essas pessoas têm algum mérito quando prodigalizam, ou seja, quando entregam os seus bens para os outros? Vamos ver a resposta dos espíritos. Tem o do desinteresse, porém, não o do bem que poderiam fazer. Então, tem mérito quem doa sem ver a quem sai distribuindo seus bens sem se preocupar com o destino desses bens. Tem o mérito de exercer um desinteresse. A pessoa não é apegada aos bens materiais, tanto é que está doando de forma indiscriminada os seus bens. No entanto, ela perde uma grande oportunidade de fazer um bem maior, de direcionar os seus bens para quem realmente precisa. Tanto a pessoa que doa sem perceber o destino, quanto aquela que doa de forma criteriosa, estão fazendo o bem, estão exercendo a virtude do desapego. No entanto, o ideal é que você realize o desapego, o desinteresse pessoal, o desapego às coisas materiais, auxiliando a quem realmente precisa, dando uma destinação útil aos seus bens. O desinteresse é uma virtude, mas a prodigalidade irrefletida constitui sempre, pelo menos, falta de juízo. Então vejam como os Espíritos deixam claro que a pessoa doar de forma irrefletida, sem se preocupar com a destinação da sua doação, ela está faltando com o juízo, não é? Não está raciocinando como deveria, apesar de ser uma virtude doar. A riqueza, assim como não é dada a uns para ser aferrolhada num cofre forte, também não é a outros para ser dispersada ao vento. Vemos aqui, portanto, a necessidade do equilíbrio. Doar, sim, mas não doar de qualquer jeito. Não ter apego, mas também não sair distribuindo sem qualquer preocupação com a destinação. É necessário ter equilíbrio, nem ter apego, nem ter prodigalidade irrefletida. Representa um depósito de que uns e outros terão de prestar contas, porque terão de responder por todo o bem que podiam fazer e não fizeram, por todas as lágrimas que podiam ter estancado com o dinheiro que deram aos que dele não precisavam. A mensagem final da resposta é muito forte, porque muitos pensam que apenas doar, que apenas se desfazer do dinheiro é suficiente. Você está, sim, praticando desinteresse, mas prestará conta do direcionamento desse dinheiro. Será que esse dinheiro não deveria ter sido melhor empregado? Você vai prestar contas um dia da riqueza que Deus te concedeu. Não é para sair dando de qualquer jeito para pessoas que não precisam, para pessoas que estão se aproveitando da sua boa vontade, mas sim direcionar o dinheiro, a doação, o bem material que se faz aos outros, de maneira a ter uma maior efetividade, ajudar a quem realmente precisa. Porque senão, você vai deixar de enxugar certas lágrimas que poderiam ter sido enxugadas com o seu ato. Você vai deixar de ajudar quem realmente precisa. E isso é um fator de culpa. Há virtude, porque você está doando, mas também há um deslize se você não faz de maneira a dar efetividade à sua doação. Pergunta 897. Merecerá reprovação aquele que faz o bem, sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando que lhe seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação? E essa preocupação lhe prejudicará o progresso? Essa pergunta é extremamente importante, porque eu, pelo menos enquanto espírita, escuto muito as pessoas dizerem: não há caridade real,
porque até a caridade que você chama de desinteressada está, na verdade, esperando um lugarzinho no céu, um lugarzinho na colônia espiritual, uma reencarnação mais feliz no futuro. Esperar uma recompensa nos céus diminui o poder, o valor da doação, da caridade? Resposta: o bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. Então, os espíritos são categóricos. Caridade real é aquela praticada sem qualquer interesse, inclusive o interesse de ir para um lugar bom, o interesse de ter uma reencarnação futura mais feliz. Caridade ideal não pensa sequer nisso. Enquanto imperfeitos, é natural pensarmos, mas você só estará praticando a caridade verdadeira se não pensa em nenhuma recompensa, incluindo aí a recompensa de ir para um lugar bom ou de renascer em melhores condições. Devemos buscar a prática da caridade sem qualquer interesse. Item A. Contudo, todos alimentam o desejo muito natural de progredir, para forrar-se a penosa condição desta vida. Os próprios Espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será, então, um mal pensarmos que, praticando o bem, podemos esperar coisa melhor do que temos na Terra? Vejam que Kardec insiste na pergunta, porque ele quer que os Espíritos falem de maneira muito clara e direta sobre quem faz o bem esperando uma terra melhor, esperando ir para um lugar bom, um lugar melhor que o da Terra quando desencarnarem, por exemplo. Resposta: não, certamente. Ou seja, não há um mal em você fazer o bem esperando ir para uma colônia espiritual. Mas aquele que faz o bem sem ideia pré-concebida, pelo só prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se acha num certo grau de progresso, que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que seu irmão, que mais positivo faz o bem por cálculo e não impelido pelo ardor natural do seu coração. Vejam, a resposta dos Espíritos é muito clara. A felicidade no futuro é uma consequência do bem, uma consequência natural. Então, se a pessoa faz o bem com desinteresse, ela naturalmente terá a consequência de um futuro mais feliz. É uma consequência natural da prática do bem. Então, não há mal nenhum em fazer o bem desejando ir para um lugar melhor. No entanto, tem mais valor a caridade feita sem qualquer interesse, inclusive o interesse de ir para um lugar melhor. Aquele que faz o bem pela paixão de fazer o bem, sem esperar recompensa alguma, esse está mais evoluído e terá, por consequência, a felicidade futura. É da lei. É uma consequência da prática do bem. Item B. Não haverá aqui uma distinção a estabelecer-se entre o bem que podemos fazer ao nosso próximo e o cuidado que pomos em corrigir-nos dos nossos defeitos? Kardec está querendo, então, fazer uma divisão na definição. Uma definição do bem que faz ao próximo e uma definição daquilo que buscamos combater nas más tendências, ou seja, a definição de virtude. Concebemos que seja pouco meritório fazermos o bem com a ideia de que nos seja levado em conta na outra vida. Mas será igualmente indício de inferioridade emendarmos-nos, vencermos as nossas paixões, corrigirmos o nosso caráter, com o propósito de nos aproximarmos dos espíritos bons e de nos elevarmos? Notem que é uma nova insistência de Kardec no mesmo tema. Kardec insiste que não há mal algum você fazer o bem, você lutar contra as más tendências para conviver com bons espíritos, para ter uma existência mais tranquila, para ter um futuro mais feliz. Ele insiste nesse ponto. Vejamos os espíritos, o que respondem. Não, não. Quando dizemos fazer o bem,
queremos significar ser caridoso. Procede como egoísta todo aquele que calcula o que lhe possa, cada uma de suas boas ações, render na vida futura, tanto quanto na vida terrena. Nenhum egoísmo, porém, há em querer o homem melhorar-se para se aproximar de Deus, pois que é o fim para o qual devem todos tender. Então os Espíritos deixam muito claro para Kardec e para todos nós que caridade e luta contra as más tendências deve ser realizada sem qualquer interesse. Se há interesse, não é caridade real. Se o interesse é ter uma vida melhor, aqui na Terra ou no futuro, já não tem o mesmo valor. Eles insistem. Fazer o bem é no sentido de ser caridoso, não é esperando algo em troca. No final eles dizem, fazer o bem buscando o progresso, aí não tem mal nenhum. Você está fazendo o bem para ser alguém melhor. Isso aí não é fazer o bem esperando uma recompensa. É fazer o bem com um objetivo, que é o objetivo de progredir. É totalmente diferente daquele que faz o bem calculando o quanto vai receber, nessa ou em outra vida. Esse está fazendo por egoísmo. O foco deve ser o desapego. Essa é a medida pela qual nós vamos compreender qual a melhor forma de fazer a caridade. Desinteresse pessoal. Se você faz para ficar bem na fita com alguém, se você faz o bem para impressionar alguém, se você faz o bem para receber um benefício de Deus, já não é fazer o bem conforme pregam os bons espíritos, conforme pregou Jesus Cristo. Fazer o bem, nesse sentido, é ser caridoso, no sentido da espiritualidade. Ser caridoso. E ser caridoso é fazer sem esperar nada em troca. Mas a parte final é muito clara também, como já falei. Fazer o bem, visando o progresso, é o foco, é o objetivo de todos nós. Não há egoísmo nisso. Pergunta 898. Sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária neste mundo, e devendo o futuro constituir objeto da nossa principal preocupação, será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e às necessidades materiais? Pergunta também muito interessante, não é? Porque Kardec está perguntando basicamente aos espíritos: a gente precisa estudar aqui na Terra? Precisamos estudar as ciências das coisas, as ciências da matéria, já que a matéria é passageira? Já que a vida verdadeira é a vida espiritual? Precisamos nos dedicar às ciências? Resposta: sem dúvida. Primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Então, primeiro objetivo de estudar: você fica em melhores condições de ajudar os outros. Depois, o vosso espírito subirá mais depressa, se já houver progredido em inteligência. Então, segundo motivo, a evolução é mais rápida para aquele que estuda, para aquele que desenvolve o intelecto, porque ele vai ter melhores condições de entender as leis divinas e, por consequência, aplicá-las em sua vida. E, por consequência, ainda, o progresso. Então, 2 motivos até agora. Quem estuda tem melhores condições de ajudar os outros e progride mais rapidamente. Nos intervalos das encarnações, aprendereis numa hora o que na Terra vos exigiria anos de aprendizado. Olha que frase, hein? E quando a gente vê o desenvolvimento da inteligência artificial em 2026, a gente consegue compreender isso aqui de uma maneira mais direta, não é? Os espíritos informam a Kardec que, em 1 hora do tempo terreno, nós aprenderemos mais do que anos aqui na Terra. Anos de aprendizado. Vejam como o tempo lá é diferente e como a profundidade do aprendizado é muito maior. Então nós estamos num constante aprendizado. Nenhum conhecimento é inútil. Todos, mais ou menos, contribuem para o progresso, porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. E aí nós temos uma resposta indireta para o conhecimento de Cristo Jesus, não é?
Espírito perfeito que é, tem conhecimento de tudo. Todo conhecimento, portanto, é útil. Todo conhecimento vai ser utilizado para esse progresso individual da alma, porque para atingir a perfeição, um dos requisitos é saber tudo. E porque, cumprindo que o progresso se efetue em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Então eles repetem a ideia de que todo conhecimento será utilizado para o progresso do espírito. Porque para chegarmos à perfeição, precisaremos saber tudo, o que nos denota a elevação de Cristo e de tantos espíritos que atingiram esse patamar, pois já têm experiência anterior, conhecimento e mais conhecimento. Pergunta 899. Qual o mais culpado de 2 homens ricos que empregam exclusivamente em gozos pessoais suas riquezas, tendo um nascido na opulência e desconhecido sempre a necessidade, devendo o outro ao seu trabalho os bens que possui? Pergunta de Kardec é a seguinte: quem tem mais culpa no cartório? O rico que nasceu rico e se dedica apenas aos gozos da terra, ou alguém que já foi pobre, ficou rico depois e também se dedica aos gozos da terra? Quem tem mais culpa? Resposta: aquele que conheceu os sofrimentos, porque sabe o que é sofrer. A dor, a que nenhum alívio procura dar, ele a conhece. Porém, como frequentemente sucede, já dela se não lembra. Então tem mais culpa no cartório quem já sofreu e conseguiu vencer na terra os sofrimentos materiais e hoje desfruta de uma vida confortável. Esse tem mais culpa do que quem nasceu na riqueza, porque pelo menos nessa existência não conhece o sofrimento. Quem conheceu o sofrimento e hoje está numa posição privilegiada, sabe o que é sentir dor, portanto sabe o que o irmão está sentindo. Se ele não utiliza esses valores, essas riquezas, para diminuir a dor do outro, ele tem mais culpa do que aquele que nunca conheceu o sofrimento nessa existência. Pergunta 900. Aquele que incessantemente acumula haveres, acumula coisas, sem fazer o bem a quem quer que seja, achará desculpa válida na ideia de acumular com o objetivo de maior soma legar aos seus herdeiros? A pergunta é simples. Quem está acumulando para deixar para os seus filhos, sem fazer o bem a ninguém, tem uma desculpa válida nisso? Eu estou acumulando para o meu neto, para o meu filho? Resposta: é um pacto com a consciência má. Olha que resposta profunda e dura, né? Quem pensa assim fez um pacto com o mal. Eu não ajudo ninguém, porque eu estou pensando nos meus. Nós acabamos de ver nas perguntas precedentes que o egoísmo é a chaga que nós precisamos vencer para darmos um passo na evolução. E que a virtude verdadeira é aquela praticada com desinteresse. Então, se a pessoa está utilizando o interesse pessoal, ainda que seja para com um familiar, como fundamento de acumular riquezas, ele está agindo sem virtude alguma, porque está priorizando o interesse individual, o interesse pessoal. Pergunta 901. Figuremos 2 avarentos, um dos quais nega a si mesmo o necessário e morre de miséria sobre o seu tesouro, ao passo que o segundo só o é para os outros, mostrando-se pródigo para consigo mesmo. Enquanto recua ante o mais ligeiro sacrifício para prestar um serviço ou fazer qualquer coisa útil, nunca julga demasiado o que despenda para satisfazer aos seus gostos ou às suas paixões. Peças-lhe um obséquio, e estará sempre em dificuldade para fazê-lo. Imagine, porém, realizar uma fantasia e terá sempre o bastante para isso. Qual o mais culpado e qual
o que se achará em pior situação no mundo dos espíritos. Em resumo, Kardec está perguntando, não é? Quem vai sofrer mais depois da morte? O avarento que não gasta nem com os outros, nem consigo mesmo, e morre de miséria, ainda que tenha dinheiro, ou aquele que não gasta com os outros, mas gasta consigo mesmo, gasta de forma pródiga consigo mesmo. Quem vai sofrer mais no além? Resposta: o que goza, porque é mais egoísta do que avarento. O outro já recebeu parte do seu castigo. Então, quem não ajuda ninguém e só gasta consigo mesmo vai sofrer mais do que aquele que não ajuda ninguém e também não gasta consigo mesmo. Apesar dos dois serem sofredores, o segundo, né, aquele que não gasta nem com ele nem com os outros, já sofreu na terra, porque não gozou nada do seu dinheiro. Então já sofreu por conta da sua imperfeição, dessa chaga que ele carrega, não é? Já o que goza, utilizando o dinheiro e negando aos outros, ele sofrerá mais, porque ele não sofreu nenhuma privação enquanto encarnado, logo a sua culpa é maior. Vai sentir mais culpa do que aquele que sofreu na Terra antes de desencarnar. O fato é que os dois vão sofrer, tá? Os dois agiram de forma egoísta, não é? Não utilizar a riqueza para o bem da coletividade, para o bem do outro. Os dois vão sofrer, mas vai sofrer mais aquele que não ajudou ninguém e ainda foi pródigo com a riqueza em relação a si mesmo. Pergunta 902. Será reprovável que cobicemos a riqueza quando nos anime o desejo de fazer o bem? Muitos falam isso, né? Eu quero ser rico para poder ajudar os outros. Resposta: tal sentimento é, não há dúvida, louvável quando puro. Se for real, né? Essa vontade é um sentimento louvável. Mas será sempre bastante desinteressado esse desejo? Olha que pergunta. Será que a pessoa realmente tem desinteresse quando diz, eu quero ficar rico para ajudar os outros? Será? Não ocultará nenhum intuito de ordem pessoal? Não será de fazer o bem a si mesmo em primeiro lugar que cogita muitas vezes aquele em quem tal desejo se manifesta? Então os espíritos não respondem, né? Se a pessoa está sendo sincera ou não. Eles colocam perguntas. Será mesmo que a pessoa está sendo sincera quando diz que quer ficar rica para ajudar os outros? Será que não tem uma pontada aí de interesse pessoal? Se for puro sentimento, é louvável. Pergunta 903. Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Olha só, do nada ele mudou o tópico, não é? Vamos ver a resposta. Incorrerá em grande culpa se o fizer para os criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Então quem fica analisando os defeitos dos outros sentirá a culpa da crítica, ao invés de exercer a caridade de não apontar os dedos, né, para os defeitos dos outros. Se o fizer para sua instrução pessoal e para evitá-los em si próprio, tal estudo poderá algumas vezes ser-lhe útil. Então, se a gente analisa o defeito do outro para nos melhorarmos, isso pode ser útil. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos de outrem é uma das virtudes contidas na caridade. Nós já vimos, não é? Dentro do conceito de caridade, das leis morais de justiça, amor e caridade, a indulgência para com os defeitos do outro é uma característica da caridade. Não devemos ficar analisando os defeitos dos outros, ainda que seja para nos melhorarmos. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. É a passagem de Jesus sobre a trave que a pessoa não enxerga no próprio olho, mas julga do outro, né? Não enxerga o defeito que há em si, mas está sempre disposto a apontar os defeitos dos outros. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Esse o meio de vos tornardes superiores a ele. Se lhe censurais o ser avaro, sede generosos. Se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser áspero, sede brandos.
se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que se não vos possam aplicar essas palavras de Jesus. Vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trave no seu próprio. Eu acabei de citar, esse ensinamento de Cristo para demonstrar que mais importante de que criticar o outro, apontar o defeito do outro, é tomar uma atitude, agir em sentido contrário do que você vê no outro como imperfeição. Não é apontar, não é criticar e, principalmente, não é falar mal da pessoa para os outros, mas é agir de maneira contrária àquilo que você vê como imperfeição no outro. Pergunta 904. Incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as expõe em público? Então, a pergunta anterior era em relação às imperfeições individuais. Agora a pergunta é em relação às imperfeições coletivas, ou seja, aquelas exercidas pelo governo, por instituições, por organizações. Será que devemos expor as imperfeições do Estado, das organizações? Resposta: depende do sentimento que o mova. Se o escritor apenas visa produzir escândalo, não faz mais do que proporcionar a si mesmo um gozo pessoal, apresentando quadros que constituem antes mal do que bom exemplo. O espírito aprecia isso, mas pode vir a ser punido por essa espécie de prazer que encontra em revelar o mal. Olha que interessante, né? Hoje nós temos as revistas de fofoca, os programas polêmicos na televisão. Aquele que busca expor um escândalo apenas para causar esse espanto na sociedade, ou para ter um interesse ali pessoal, de audiência, de dinheiro, consequentemente, aí não há qualquer benefício para o espírito, não é? Depende, portanto, do sentimento que move a pessoa. Se ela está expondo um esquema de corrupção para que o dinheiro público seja bem utilizado, é uma intenção nobre. Agora, se expõe situações de escândalo apenas para causar polêmicas, aí não há qualquer virtude nisso. Item A. Como, em tal caso, julgar da pureza das intenções e da sinceridade do escritor? Na época de Kardec, nós tínhamos nos jornais, nos periódicos, não é, essas exposições dos escândalos de forma escrita. Por isso ele diz do escritor. Resposta: nem sempre há nisso utilidade. Se ele escrever boas coisas, aproveitai-as. Se proceder mal, é uma questão de consciência que lhe diz respeito exclusivamente. Ademais, se o escritor tem empenho em provar a sua sinceridade, apoie o que disser nos exemplos que dê. Então, os espíritos dão um ultimato. Quer saber se a pessoa tem boa intenção ou não em expor um escândalo? Vê as suas atitudes, vê qual é a sua real intenção em expor aquele escândalo. Pergunta número 905, já nos aproximando do fechamento do item. Alguns autores têm publicado belíssimas obras de grande moral que auxiliam o progresso da humanidade, das quais, porém, nenhum proveito tiraram para a própria conduta. Ser-lhes-á levado em conta como espíritos o bem a que suas obras hajam dado lugar? A gente sabe a resposta dessa pergunta, né? Kardec está dizendo, aqueles que escreveram e causaram aí um avanço, um progresso para a humanidade, mas não tiveram nenhum benefício na Terra, terão algum benefício no além? Resposta: a moral sem as ações é o mesmo que a semente sem o trabalho. De que vos serve a semente, se não a fazeis dar frutos que vos alimentem? Grave é a culpa desses homens, porque dispunham de inteligência para compreender. Não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a colher-lhes os frutos. Vejam que os espíritos deram um direcionamento não do indivíduo que escreveu e auxiliou no progresso da humanidade, mas ao que apenas escreveu, mas não agiu, não mudou sua conduta, escreveu sobre coisas belas, mas não praticou. Por isso que a resposta foi que esses espíritos não colherão nada de bom, porque eles eram intelectuais, entendiam as leis morais, portanto, e escreveram de forma bela, mas sem praticar, que foi o que Kardec colocou na pergunta. É certo que, da forma que eu interpretei a pergunta no primeiro momento, demonstra que aquele que escreveu com sinceridade e agiu em sua vida conforme escreveu, mas não teve nenhum benefício da sociedade, esse sim
terá um benefício no além com certeza, porque a sua intenção ao escrever a obra era de progresso da humanidade. Mas a pergunta e a resposta são referentes àqueles que escrevem, mas não agem. Esses não colherão os frutos porque deixaram de colher também na terra, por não praticarem. Pergunta 906. Será passível de censura o homem por ter consciência do bem que faz e por confessá-lo a si mesmo? Resposta. Pois que pode ter consciência do mal que pratica, do bem igualmente deve tê-la, a fim de saber se andou bem ou mal. Então, aquele que sabe quando pratica o bem ou quando pratica o mal e faz a análise da sua conduta, é uma prática necessária. Devemos ter essa consciência. Pesando todos os seus atos na balança da lei de Deus, e sobretudo na lei de justiça, amor e caridade, é que poderá dizer a si mesmo se suas obras são boas ou más, que as poderá aprovar ou desaprovar. Os Espíritos estão dando, portanto, a todos nós uma técnica para analisarmos se o que fazemos é bom ou mal. Se determinada conduta é uma conduta que traz o bem ou que traz o mal, basta colocar na balança da lei de justiça, amor e caridade. Fazer ao próximo o que deseja a si mesmo, fazer o bem sem interesse pessoal, buscar o progresso da sociedade em geral e não de forma egoísta. Colocando nessa balança, a gente consegue dizer se a conduta é do bem ou do mal. Não se lhe pode, portanto, censurar que reconheça haver triunfado dos maus pendores e que se sinta satisfeito, desde que de tal não se envaideça, porque então cairia noutra falta. Interessante a parte final, né? Porque Kardec está perguntando: há algum mal, há alguma censura a se fazer àquele que reconhece que triunfou, reconhece que venceu suas más tendências e fica satisfeito com isso? Não há qualquer censura naquele que fica alegre por ter percebido que fez o bem. No entanto, ele tem que tomar um cuidado: não se envaidecer. Não se deixar levar pela vaidade. Olha como eu fui bom, olha como eu venci na última encarnação, então eu estou melhor que você, eu estou acima de você. Esse é o perigo, não é? Devemos sim ficarmos felizes, alegres, por vencermos más tendências, mas não deixar a vaidade dominar e nos colocarmos acima dos outros. Encerramos assim o estudo de hoje, nesse item importante sobre o capítulo que analisa as virtudes, as paixões, e que possamos refletir sobre os ensinamentos da espiritualidade, principalmente em relação à definição de virtude, como devemos realizá-la, com total desinteresse pessoal, as diferenças que há para aqueles que fazem o bem, objetivando um reconhecimento, uma premiação qualquer, uma recompensa. Que possamos assim fazer o bem com total desinteresse, buscando o bem de forma natural, porque é assim que estaremos numa sociedade mais avançada, num mundo superior. Agradecemos assim à espiritualidade amiga por nos trazer tantos ensinamentos, a Jesus Cristo por permitir que os espíritos superiores viessem nos dar os fundamentos dos seus ensinamentos, a revivescência dos ensinos de Cristo, estudados por Kardec e praticados por tantos missionários. Que possamos pouco a pouco nos tornar também essas pessoas que praticam a lei moral cristã, que vivenciam o Evangelho de Jesus nas pequenas e nas grandes coisas. Que possamos assim agradecer a Deus, agradecer a Cristo e a todas as equipes responsáveis pela divulgação da doutrina espírita e pela prática do bem na terra, pelo exercício da caridade ensinada pelo Cristo Jesus. Muito obrigado, amigo e mestre, e que teu amor possa abençoar a cada um dos que nos escutam, que estudam conosco e buscam o Evangelho, o Livro dos Espíritos e tantas obras para refletirem sobre si mesmos, para vencerem as más inclinações e se tornarem pessoas de bem. Graças damos a ti, mestre amigo, pelos ensinamentos e pela presença em nossas vidas, e que possamos distribuir esse mesmo amor a todos que nos rodeiam, a fim de que alcancemos também a nossa libertação. Graças damos, mestre amigo, hoje e sempre, e que tua mãezinha Santíssima Maria
possa nos envolver com seu manto sagrado, nos libertando de todo mal e socorrendo aqueles que estão no crime e na maldade. Graças damos ao Senhor, a Maria e a Deus, nosso Pai, hoje e sempre. Um abraço a todos e até o próximo estudo.